Olá, cancerianos, como estão? Vamos para mais uma leitura do mês de agosto de 2020, válida para todos os cancerianos de Sol, Lua ou Ascendente. Vamos lá, recomendo que vocês assistam essa leitura mais para o final do mês, porque a compreensão da mensagem vai se alterando com o passar do tempo, tá? Vamos lá. Câncer, agosto de 2020. Mudança. Vamos lá, um dos panos de fundo da leitura de vocês. Vamos aguardar o próximo para a gente ler as duas cartas em conjunto. Câncer, agosto de 2020. Parte afetiva, parte material. Seis de copas, uma cartinha tão canceriana, né? Que tem a ver com o passado, tá? Só que vem aqui junto com roda da fortuna, né? Isso pode falar do passado, porque a roda da fortuna fala de coisas que vão e voltam da nossa vida, né? Isso pode estar falando de retorno do passado? Pode, não necessariamente, por exemplo, uma pessoa voltando. Esse retorno pode ser dentro de você, tá? Vindo à tona alguma coisa do passado, né? Para outros pode ser sim uma pessoa do passado, uma situação do passado, um trabalho do passado, alguma coisa que tem a ver com o passado, tá? Bom. Agora, no tarô do Osho, porque isso aqui é a carta da roda da fortuna, tá? Só que nesse tarô especificamente, essa carta fala de mudança, né? De repente é uma mudança no sentido de deixar o passado para trás, tá? Mas não consigo olhar para essa carta e não ver a roda da fortuna, né? Ciclos que vão e que vêm, né? Vamos lá. Vamos ver que isso aí é o pano de fundo da leitura. Vamos ver o que sai na leitura propriamente dita. Na parte geral. 5 de paus, 10 de ouros, as de ouros, as de espadas e os enamorados ou os amantes, como aqui no tarô do Osho, né? 5 de paus é a primeira carta da leitura, geralmente eu associo com o passado, as primeiras cartas, a primeira coluna aqui de cartas, né? Então vocês vêm trazendo uma energia de 5 de paus, que geralmente é uma carta que fala ou de conflitos internos, né? Conflitos dentro de você mesmo, ou conflitos no sentido de alguma situação que envolva concorrência, né? Ou vocês sendo muito concorridos também, né? Pode ser, tá? Bom, eu vou ficar aqui com os conflitos internos e eu já explico por quê, né? A primeira carta e a última carta, a carta dos amantes, é uma carta que fala de parcerias, pode sim estar falando aqui de vida amorosa, né? Tem o coração de todo tamanho, mas é uma carta de dúvida também, é uma carta de escolhas, né? E geralmente quando a gente tem escolhas a fazer, pode surgir algum conflito interno, né? É a primeira e a última carta.
Só que aqui tá bem melhor do que aqui. A gente vê um avanço, tá? A carta dos amantes, ela não é só uma carta de dúvida no sentido de conflito, né? Ela é um arcano maior, ela fala do poder do livre-arbítrio, tá? Então é algo maior do que simplesmente o conflito interno. Um 10 de ouros e um as de ouros na sequência certinha, né? O 10 é a última carta dos arcanos numerados e o as é a primeira carta. Então, fechamento de ciclo, novo começo, né? E são cartas muito boas aqui para a vida material, principalmente, tá? Dois ases em seguida, né? Se aqui havia algum conflito interno, se aqui há alguma decisão a tomar, aqui vocês estão com a mente clara, né? A carta do As de Espadas é aquela carta que fala da gente ver a verdade de uma situação, o que que é que a gente quer, o que que é que a gente não quer. Ter a clareza, ter a mente límpida, consciente. Essa carta aqui, né, é um 10 de ouros, só que nesse tarô ela chama-se Nós Somos o Mundo e tem várias pessoas ao redor do globo terrestre, então pode estar fazendo alguma referência também a essa questão mundial pela qual estamos passando, né? Todos de mãos dadas ao redor aqui do globo. Vocês conscientes, né? 10 de ouros, essa carta, Nós Somos o Mundo, junto com a carta da consciência, vocês conscientes do papel de vocês dentro disso tudo, né, que estamos passando. Agindo de forma madura, as de ouros aqui nesse tarô chama-se maturidade. E aquilo que era um conflito torna-se um poder, né? O poder do livre-arbítrio, como eu disse. Escolhas. Bom, vamos seguir em frente. Vocês sabem que no final da leitura eu vou cruzar as cartas, né? Então a gente vai voltar nessas cartas aí, mas e aí a gente vai ter outras mensagens, tá? Parte afetiva: 10 de copas, Rei de paus, 8 de espadas, o julgamento e uma rainha de copas. A leitura abre com 10 de copas. É a primeira carta, é aquela energia que vem, que vocês vêm trazendo, né? Por exemplo, para quem está em um relacionamento e continua em um relacionamento, vocês estão trazendo essa energia aqui, que é uma energia de harmonia, tá? Então, já que eu comecei a falar para quem está e continua em um relacionamento, né? Vocês vêm trazendo aqui a energia de um relacionamento sólido, harmônico, é o que vocês vêm trazendo aqui do passado, né? O centro aqui da leitura mostra um medo, um receio, uma paranoia, algo assim nesse sentido, né? Porque vocês, independentemente de serem homens ou mulheres, estão aqui representados pela Rainha de Copas, que é uma energia muito sensível, vamos dizer assim. E a outra pessoa em questão, independentemente de ser homem ou mulher, está representado por um rei de paus que
Não é que o rei de paus não tenha sensibilidade, mas é uma figura mais. é, Sabe, alguém assim que é muito dono de si, que tem muito carisma, né? Que é muito magnético, que tem muitas pessoas à volta, né? E isso pode talvez intimidar, não sei se seria isso, esse oito de espadas. Vocês intimidados ou com medo ou com receio dessa energia, dessa pessoa. Aqui pode até. Eu ainda estou falando para aqueles que estão em um relacionamento e continuem em um relacionamento, né? Aqui pode até ser uma espécie de negação, né? O personagem tá aqui amarrado, de olhos, os olhos vendados me dá uma sensação assim de não quero ver alguma coisa, né? Prefiro não ver, prefiro não ver para não ter que sentir, né? Só que o julgamento tá aqui. O julgamento é uma carta que fala de um despertar, né? É, o anjo tocando a trombeta e os mortos levantando dos túmulos, né? É uma carta bem forte. É como assim, não adianta querer tapar o sol com a peneira, né? Vocês têm que ver, seja lá o que for, não quer dizer que vai ser algo ruim. As cartas que terminam a leitura são cartas positivas. Geralmente essa carta, além disso que eu já falei, ela fala de uma nova fase, né? Ela fala de um renascimento, uma nova fase, tá? E vocês assumindo quem vocês são, né? A energia canceriana, rainha de copas, água da água profunda, né? Porque aqui me dá uma sensação de vocês tentando ser superficiais, né? Do tipo, não quero ver para não ter que sentir, né? Só que vocês estão sendo chamados a, a, a ser quem vocês são, que é essa rainha de copas, né? Que é essa pessoa que tem muitos sentimentos, que é essa pessoa profunda, né? Interessante. Vamos lá, para quem não está nesse momento num relacionamento, pode ser que vocês tiveram no passado um relacionamento muito sólido, pode ter sido um casamento. Para quem não foi um casamento, era uma relação que tinha um potencial de ser uma relação muito bacana, muito duradoura, só que não foi, né? Não, não aconteceu dessa forma. E aí é como se vocês estivessem olhando para essa relação, né? Veja que tanto o rei de paus quanto a rainha de copas, e aí vocês podem estar representados tanto pelo rei quanto para a rainha, ambos estão olhando para a esquerda, estão olhando para o passado, estão olhando para esse 10 de copas, né? Então, estão olhando aqui para o passado, tá? Para aquilo que não foi, né? Ou para aquilo que foi, mas que chegou ao fim também, né? O oito de espadas no centro da leitura, para muitos pode estar falando aqui de um medo de se envolver novamente em uma outra relação, né? Eu posso dizer aqui a mesma coisa que eu disse para quem está no relacionamento, né? Esse oito de espadas aqui para mim parece uma espécie de negação, né? Negação no sentido de não quero ver, não quero
encarar os fatos para não ter que sofrer, para não ter que sentir, né? É uma tentativa de ser um pouco mais superficial, só que isso não é da essência de vocês. A essência de vocês é a Rainha de Copas, mais uma vez, independentemente de serem homens ou mulheres, né? Aparecem aqui na leitura, né? Então, Rei de Paus e Rainha de Copas, ou seja, um casal, tá? E aqui eu tô falando de uma forma genérica. Você pode ter um relacionamento homossexual, né? Ou se você não tem um relacionamento, você pode ser homossexual, enfim. Adapte, tá? A leitura para você. Não importa o gênero aqui das cartas. Esse julgamento, assim como a roda da fortuna, é uma carta que às vezes fala de retornos, sim, tá? Retornos de pessoas e situações do passado. Mais uma vez, eu não vou, numa leitura geral, falar que uma pessoa do seu passado vai retornar, né? Não é isso, mas ela pode retornar em você, né? Dentro de você, né, vindo à tona, tá? E você tendo que lidar com isso, mesmo que não queira, né? Você sendo aqui chamado a lidar com os seus sentimentos, tá? Não necessariamente para você ficar com essa pessoa, mas para você resolver isso dentro de você, né? Porque, como eu disse, aqui há uma negação, né? Esses olhos vendados aqui me dá essa sensação, né? Não quero ver, não quero lidar com isso, né? Não sei como lidar com isso. Tô todo aqui amarrado, né? Não sei lidar com isso aqui. Não vai ter como fugir, tá? Não vai ter como fugir de lidar com essa situação, né? Não vai ter como fugir dos sentimentos, né? Lidar com os sentimentos, tá? E aqui, né, mesmo que surja uma pessoa nova, né, de toda forma vocês têm que primeiro aprender a lidar aqui com isso que eu acabei de falar, né? Resolver dentro de vocês primeiro. Vamos lá. E para quem isso aqui for significar, né, uma reconciliação, né, porque para muitos é isso, tá? De toda forma, você vai ter que lidar com esse oito de espadas, né? Esse oito de espadas é a carta central de toda a sua leitura, né? Você vai ter que fazer escolhas. Bom, vamos lá. Parte material, trabalho, dinheiro, negócios. Cinco de espadas, dois de copas, o mundo, o eremita e um nove de espadas. Aqui na parte que tem a ver com a vida material, mundo, né? Como eu disse, pode ter a ver com a questão da pandemia. Até que ponto isso afetou
a sua vida material. Muitas pessoas se viram sim afetadas e estão sendo afetadas, né? Mas não todas. Então eu vou tentar fazer uma leitura geral aqui, né? É uma leitura para muitas pessoas, tá? Bom, leitura, a primeira coisa que me chamou atenção, começa com uma carta de espadas, termina com uma carta de espadas, mostrando aqui preocupação, né? Cinco de espadas é uma carta cheia de nuvens, mostra aqui os pensamentos um pouco confusos. Nove de espadas, oito de espadas, como eu disse, é a carta. Essa carta veio como central na linha afetiva, mas ela é central na leitura toda, né? E junto com o nove de espadas aqui me mostra um tormento mental, aqui um sofrimento mental, tá? A nível de pensamentos, medos, receios, enfim. Aqui, né, tem o dois de copas refletido aqui com o eremita. O dois de copas é uma carta que fala de parcerias, que mostra aqui que você tem parcerias ou que você tem pessoas que te ajudam. Você tem pessoas ao seu redor aqui na vida material. O dois de copas fala de parcerias na vida material, onde os resultados são bons para ambas as partes. Então, isso aqui pode ser uma parceria de trabalho, né? É, Pode ser, se não for alguma coisa de trabalho, de toda forma é alguém que te ajuda, materialmente falando. Então você tem pessoas ao seu redor, mas é como se de certa forma você se sentisse sozinho, né? Sozinho. Esse eremita tem muito a ver. O eremita é uma carta de isolamento, né? Junto com a carta do mundo aqui que me lembrou a questão da pandemia. Então realmente remete um pouco aqui a essa questão mundial e isso afetando vocês. Engraçado que não vieram cartas de ouros aqui, né, para me falar algo a nível de prosperidade ou de não prosperidade, né, de escassez, mas não tá falando nada disso aqui, nem de uma coisa nem outra, mas mostra o quanto vocês estão afetados a um nível de sentimentos e de pensamentos, principalmente, né, com relação a essa questão, né? Aqui o nove de espadas é uma carta de preocupação, de essa preocupação pode ser coletiva, né? Preocupada com a situação de uma forma global, com as outras pessoas, mas pode ser uma preocupação com você também, né? Só que, né, essa energia mental, ela não vai te levar a lugar nenhum, tá? Como eu disse, não saíram cartas de ouros aqui falando de perda, nem por outro lado, né? Aqui nessa parte, né? Porque aqui a gente tem cartas, inclusive, muito positivas, tá? De ouros. Não falando nessa parte aqui nem de perda e nem de ganhos em si. O que mostra muito aqui na leitura é a preocupação. E bem sinceramente, isso não vai resolver nada, não vai levar vocês a lugar nenhum, nem as outras pessoas ao seu redor, né? Não vai te ajudar em nada, né? Tem uma ansiedade aqui, né? Vocês podem estar aguardando alguma coisa, né? O eremita é uma carta que pede paciência e o nove de espadas, por outro lado, é uma carta de ansiedade, né? Vocês podem estar aguardando alguma coisa, algum resultado, enfim, alguma notícia, né? Para alguns, essa questão do mundo aqui também, né, pode ser alguma conexão com o exterior, com outros países. Obviamente, isso não é para todo mundo, é uma mensagem muito específica, né? Vocês podem ter parcerias no exterior, vocês podem também trabalhar aqui pela internet, né? De toda forma, independentemente de qualquer coisa, há aqui uma necessidade de ter paciência, né?
paciência aqui com as outras pessoas, paciência com as suas parcerias, né? Paciência, tá? O mundo, além de tudo, é uma carta de plenitude, né? Só que com essas cartas de 5 de espadas e 9 de espadas, não sei se vocês estão se sentindo tão plenos assim, não, né? Eu acho que esse mundo tá aqui para falar dessas outras coisas, né? Ou da pandemia, ou de parcerias que vocês têm no exterior, enfim, né? Ou aquela questão que eu falei, né? Mesmo que vocês tenham parcerias, né, de trabalho, é como se vocês estivessem se sentindo sozinhos também, né? Vamos cruzar as cartas. Aqui nos cruzamentos vamos ter outras mensagens, tá? Vamos lá. Primeira coluna que tem a ver com o passado, temos um 5 de paus, um 5 de espadas e o 10 de copas. Então, esse 10 de copas ficando aqui no passado e há uma energia aqui de conflitos internos, há uma energia aqui de orgulho também. Se isso aqui tiver a ver com alguma questão afetiva sua, né? Afetivo pode ser no sentido amplo, né? Pode ser vida amorosa, né? De casal, mas pode ser alguma coisa familiar, de amigos também, enfim. Há aqui uma energia de orgulho, né? Onde ninguém dá o braço a torcer e fica por isso mesmo, né? Enfim. Uma energia de orgulho. Conflitos, então pode ter havido para alguns conflitos mesmo com alguém, né? Ou então traduzam para sua vida se for algum conflito interno. Orgulho, cada um para o seu lado, e esse 10 de copas aqui, que para alguns foi algo real que aconteceu, para outros foi um sonho, né? O sonho de chegar nessa energia harmônica, plena, né? O 10 de copas é uma carta, é um comercial de margarina, né? É uma carta perfeita, né? Um casal abraçado, olhando o arco-íris, as taças, né? Representando os sentimentos, o caminho percorrido até chegar nesse momento, enfim. Logo em seguida, vem um 10 de ouros, um rei de paus e um 2 de copas. Aqui tá bacana, né? Aqui tá bacana para parcerias de trabalho. Aqui eu diria, como nas leituras de tarô, em primeiro plano, eu sempre associo todas as cartas com vocês, né? Num segundo plano, algumas cartas, como Arcanos da Corte, eu associo com outras pessoas. Então, considerando esse rei de paus, que esse rei de paus pode ser vocês também, rei de paus é uma energia de autoconfiança, né? Autoconfiança, principalmente, poder pessoal, que não combina nem um pouco com esse 8 de espadas, né? Então a gente até vê aqui na leitura uma espécie de altos e baixos, né? Do tipo, tem dias, mas isso no fundo é todo mundo, né? Mas assim, tem dias que vocês estão ótimos, em outros dias lá no fundo do poço, né? Depois volta, enfim. Aqui mostra muita autoconfiança no sentido de ok, algo aqui no passado não deu certo, mas eu acredito que sim, que eu sou capaz de manifestar isso novamente na minha vida, né? Seja um nível de trabalho, né? Seja um nível amoroso, porque o 10 de ouros é uma carta parecida aqui com o 10 de copas, né? A um nível de relacionamento amoroso, geralmente fala de relacionamentos sérios, sólidos, né? Junto com o 2 de copas, que fala de parcerias muito positivas, parcerias que ao nível material fala de bons resultados para ambas as partes, ao nível amoroso fala de
sentimentos recíprocos, né? Uma conexão muito forte, até de alma, né? Então, vocês pensando, eu sou capaz de manifestar isso novamente na minha vida, mesmo que no passado isso não tenha dado certo, né? Ok, aí no centro vem o 8 de espadas, né? Mostrando aqui um medo, né? Se aqui vocês estão autoconfiantes, aqui por outro lado já vem aqueles pensamentos, né? Aquelas vozes que ficam na nossa cabeça falando que não é possível, né? Mas são apenas pensamentos, como eu disse, tá? As cartas que estão junto aqui com esse 8 de espadas são perfeitas, né? O mundo com o as de ouros, o mundo falando de um fechamento de um grande ciclo, tá? E o as de ouros representando um novo começo, o florescimento de algo, né? Desculpa, bati na câmera, balançou um pouquinho, já vai parar, tá? O florescimento de algo, né? É um as de ouros. Ouros é o naipe da terra, né? Da matéria, algo que se concretiza, tá? Algo que se concretiza. Aqui é como se você estivesse com medo de que algo não vá se concretizar, seja na sua vida material, seja na sua vida emocional, né? Medo de que algo não se concretize. Se esse as de ouros está aqui, é porque já está se concretizando, mesmo que vocês não estejam vendo, né? Olhos vendados, tá? Algo já está se concretizando. Mesmo que vocês não estejam vendo. Há aqui uma necessidade de ter uma certa fé também, né? Logo em seguida, as de espadas, julgamento e eremita. O eremita é aquela carta da paciência, né? É uma carta de solitude, de introspecção, então é uma carta mais voltada para dentro de si mesmo, né? Para encontrar as respostas, para encontrar a luz dentro de você mesmo, para encontrar a verdade dentro de você mesmo, as de espadas, eis que surge o julgamento, né? Aqui vocês despertando, aqui é bem claro esse despertar, né? Se em algum momento vocês duvidavam de algo, aqui me parece que vem uma certeza. Então chega um momento aqui em que vocês vão ter certeza e clareza absoluta. Não quer dizer que essa certeza e essa clareza vai durar para o resto do mês, né? Mas tem um momento aqui em que vocês têm essa certeza, tá? Tem essa certeza. Certeza do que é que vocês querem, né? Leitura termina com os amantes ou os enamorados, rainha de copas e o 9 de espadas. Aqui surge uma ansiedade, né? No 9 de espadas, o personagem não tá de olhos vendados, mas de toda forma mostra aqui um tormento mental, né? Uma ansiedade. Aqui sim, vocês dando vazão aos sentimentos, muitos sentimentos, sentimentos muito profundos, porém isso vem com uma ansiedade, uma carga pesada aqui de ansiedade, tá? E os enamorados, ok, pode estar falando aqui de você e uma outra pessoa, mas pode estar falando aqui de alguma decisão também que vocês vão ter que tomar na vida de vocês, para alguns, né? E aqui é livre-arbítrio, tá? Aqui não tá dizendo assim qual é a decisão, né? O que que você tem que fazer, o que que você não tem que fazer. Aqui é livre-arbítrio. Bom,
Cruzando as cartas em X, 5 de paus com 9 de espadas. Aqui sim fica muito claro que isso é conflito interno, né? Junto com essa carta aqui. Conflito interno, ansiedade, excesso de pensamento, tormento mental, tá? 5 de espadas com enamorados. Há uma situação aqui na vida de vocês que tem uma questão aqui de orgulho, né? Vocês não querendo ceder a algo, né? Não querendo tomar uma atitude. E vocês podem ou não ter uma atitude, é livre-arbítrio, tá? As de espadas com 2 de copas, aqui o As de Espadas é uma carta de certeza, né? Do tipo, eu sei quem é meu parceiro ou minha parceira ideal, né? Como cruzou com 2 de copas, eu tô falando aqui mais de alguma coisa a nível amoroso, né? Mas traduzam, como eu disse, né? Eu sei quem é a pessoa certa, vamos dizer assim, né? 10 de ouros e eremita, esse 10 de ouros, como eu associei ele muito mais com a questão mundial aqui do que um 10 de ouros no sentido de casamento ou de família, né? Pode ser aqui no sentido de família, de vocês sentirem falta da família, do contato, né? Já que essa carta fala de isolamento. Mas esse eremita olha para esse mundo aqui e esse eremita cruza com esse mundo aqui, né? Que é o 10 de ouros, mas tem o mundo. Então, para alguns há uma espera de algo. Há espera para alguns do fim da pandemia, né? Pode ser. Por exemplo, tem uma questão aqui de tomar decisão, né? Vocês podem estar esperando o fim dessa confusão para tomar uma decisão? Pode ser, né? Tem várias interpretações possíveis, né? Esperando o fim da pandemia para ter aqui alguma atitude. Ou esperando algum contato aqui pela internet, ou esperando alguma coisa que vem do exterior. Traduza, tá? Para sua vida. As de ouros com o mundo, aqui eu já falei, né? Final de um grande ciclo, um novo começo. Esse final de um grande ciclo e um novo começo já pode ser agora, né? Agora, né, para alguns a gente vê que tem essa questão aqui de esperar a questão da pandemia acabar, né, para aí então tomar uma decisão e ter aqui um novo começo, né? Para alguns aqui, alguma questão via internet ou alguma questão que tem ligação aqui com o exterior, com outros países, representando uma oportunidade, né, de ouro, um as de ouros. Essa carta da Roda da Fortuna, já estou olhando aqui para esse pano de fundo, né? Novamente. Essa Roda da Fortuna fala de mudanças, mas ela fala muito de instabilidade também no sentido de uma hora ela tá lá em cima, outra hora ela tá lá embaixo, né? Então ela traz aqui o passado à tona, tá? Ela traz o passado à tona novamente, né? A roda girando e trazendo alguma questão do passado à tona, tá? Para alguns é pessoas do passado, para outros isso tem a ver com a sua infância. Essa carta tem
representação de crianças. Bom, vamos finalizar. Câncer. Nossa, essa leitura ficou longa. Nem me dei conta, já tem mais de 40 minutos. Vamos lá. Câncer. Agosto de 2020. Equilíbrio, paciência, foi uma coisa que veio na leitura de vocês também, né? O eremita. Vou ler, tá? A carta do equilíbrio e a paciência fica aí no pano de fundo. Muitas pessoas acreditam que para se equilibrar precisam antes equilibrar tudo o que se passa ao seu redor. Perceba o quanto você se sente cansado quando tenta lutar contra a vida, quando tenta controlar pessoas e situações. Você faz isso na tentativa de manter as coisas em ordem para que você não sofra, para que finalmente se sinta em paz. Perceba o quanto de energia você tem desperdiçado nisso e aceite: a vida não pode ser controlada. Se você quer encontrar o verdadeiro equilíbrio, precisa parar de lutar. Precisa aceitar por um momento o caos ao seu redor. Isso não significa uma atitude de passividade. Não significa concordar ou gostar do caos, e sim entender que neste momento essa é a realidade com a qual você precisa aprender a lidar. Você para de lutar quando consegue se afastar por um instante desse mundo externo feito de saliências e solavancos e mergulha suavemente em direção ao centro silencioso do seu próprio ser. Inclusive, né? Peraí, só um minutinho. Vamos ver se eu acho aqui novamente essa carta, né? A roda da fortuna que veio aqui num dos panos de fundo da leitura de vocês, porque aqui está falando do equilíbrio, de achar o equilíbrio no centro do seu ser, né? E aqui no centro dessa carta da roda da fortuna tem o yin e o yang, né? Que é um símbolo que fala de equilíbrio também, né? É como se esse yin e yang tivesse aqui no olho do furacão, né? No meio desse caos que falou aqui na mensagem. Eu ainda vou continuar lendo a mensagem, né? Mas eu fui lendo e me veio a imagem dessa carta enquanto eu lia. Né? Só para alongar um pouco mais essa leitura que já está bastante extensa, né? Meu livro está desmanchando, vamos lá. Se você quer encontrar o verdadeiro equilíbrio, precisa parar de lutar, precisa aceitar, isso eu já coloquei. Você para de lutar quando consegue se afastar por um instante desse mundo externo, feito de saliências e solavancos, e mergulha suavemente em direção ao centro silencioso do seu próprio ser. Era o que eu tinha acabado de ler, né? Você pode fazer isso reservando alguns minutos do seu dia para meditar, por exemplo, para contemplar de dentro de você o que está acontecendo na sua vida, para observar. Na quietude do seu próprio ser, nesse espaço de paz, você poderá reencontrar o verdadeiro equilíbrio, sendo então capaz de lidar até mesmo com as questões mais desafiadoras com sabedoria e sem se perder de si próprio. Se o equilíbrio veio a você hoje, isso significa que você precisa lidar de maneira diferente com os desafios que está enfrentando. Você tem se desgastado demais, lutado demais. Você tem resistido e tentado controlar a vida a qualquer custo. Acredite, existe um caminho mais suave, no qual não precisa se esforçar tanto, pois será conduzido por uma energia superior de volta ao luminoso caminho de sua alma. Desarme-se, abra os braços, entregue os controles e permita-se fluir confiante com a correnteza da vida. Procure equilibrar as diferentes áreas de sua vida. Ame, trabalhe, brinque, exercite-se, medite, relaxe. Tudo o que a vida quer é levar você a um lugar de paz. Confie.
É isso, cancerianos, terminamos a leitura. Ficou bem longa, né? 45 já chegando. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem o like, assinem o canal, ativem o sininho para não perder as próximas notificações e assistam essa leitura novamente mais pro final do mês, tá bom? Namastê!